Imagina isso. Você tá deitado. Tudo escuro. Silêncio absoluto. Mas lá dentro, seu cérebro tá acordado. E de repente, você percebe. Aquilo não é só um sonho. Você está no controle. Agora pensa comigo, e se esse lugar, onde nada pode te machucar, fosse exatamente onde você enfrentasse o seu maior medo? Uma agulha. Uma sala de cirurgia. Um diagnóstico. Tudo aquilo que, acordado, te trava. Mas aqui, não. Aqui, você manda. E é aqui que a ciência começa a ficar absurda. Porque isso não é filosofia, nem misticismo. É neurociência pura. Durante o sono REM, aquela fase em que os sonhos são mais intensos, o seu cérebro entra em um estado bizarro. Seu corpo está praticamente desligado, mas sua mente está hiperativa. Só que tem um detalhe. A parte do seu cérebro responsável pela lógica, o controle, a consciência, o córtex pré-frontal, normalmente está apagado. É por isso que você aceita qualquer loucura no sonho. Voar, cair, fugir, reviver coisas estranhas. Você não questiona. Você só sente. Agora segura isso. No sonho lúcido, essa área liga. É como se o diretor do filme acordasse no meio da gravação e falasse, calma, eu tô no controle disso aqui. E aí tudo muda. Porque quando o córtex pré-frontal entra no jogo, ele começa a conversar com a amígdala, que é basicamente o alarme do medo no seu cérebro. A mesma que dispara quando você vê uma agulha. Ou quando lembra de um trauma. Só que agora, você olha para aquele medo e entende, isso não é real. E mesmo assim, você sente. E é exatamente aí que acontece o hack. Na neurologia, existe uma técnica chamada terapia de exposição. Basicamente, você enfrenta o medo, aos poucos, até o cérebro entender que não há perigo real. Agora imagina fazer isso, sem risco nenhum, sem dor, sem sair da cama. No sonho lúcido, você pode literalmente invocar o seu medo, criar a cena, controlar a intensidade, parar quando quiser, voltar, tentar de novo. É como um simulador de realidade virtual, só que biológico, e mais poderoso. Porque o seu cérebro não diferencia completamente o que é vivido no sonho, do que é vivido acordado. As conexões que ele cria ali são reais. Se você foi traumatizado por algo na infância, uma cirurgia, um hospital, um momento de dor, aquilo ficou gravado como um roteiro neural. Um padrão automático. Mas no sonho lúcido, você pode reescrever esse roteiro. Você volta para a cena, mas dessa vez, você não é a vítima. Você está no controle. Você respira. Você observa. Você muda o final. E a cada repetição, a amígdala começa a desacelerar. O pânico diminui. O cérebro aprende. Não com teoria, mas com experiência. E quando você acorda, algo estranho acontece. Aquele medo já não é o mesmo. Não porque ele sumiu magicamente, mas porque o seu cérebro já treinou uma nova resposta. Você literalmente ensaiou coragem, enquanto dormia. Agora pensa no nível disso. Enquanto o mundo acha que você está descansando, você pode estar se reconstruindo, reprogramando traumas, treinando sua mente, hackeando o próprio medo. Mas aqui vai a parte mais louca. A maioria das pessoas já teve um sonho lúcido e nem percebeu. Aquela sensação de isso tá estranho, de isso é um sonho, isso já é o começo. E com treino, isso pode virar uma ferramenta. Uma das mais poderosas que existem dentro do corpo humano. Então me diz uma coisa, se você pudesse entrar hoje no seu próprio cérebro, sem risco nenhum, qual medo você enfrentaria primeiro? Comenta aqui. E se você quer entender até onde o corpo humano pode ir, se inscreve. Porque o canal é pequeno, e talvez você não veja isso de novo. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.